estamos em uma série de mensagens cujo tema é Igreja em Crise. Igreja em Crise. E essa série já está caminhando para o seu final, nós estamos já caminhando para o final. Pois é. Não, tem alguém que está falando assim, graças a Deus, pastor, até quando? Mas brincadeiras à parte, nós estamos encerrando já essa série, tem mais algumas apenas. Mas nesta noite nós iremos falar sobre um assunto muito bom, muito gostoso de falar, que é criacionismo versus evolucionismo. É um tema, talvez, eu não imagino. Quer ver, eu vou fazer uma enquete aqui ao vivo, vamos fazer? Quantos aqui nunca ouviram uma pregação dessa na igreja? Vamos ver, levanta a mão, vamos ver. Uau! Obrigado, pode abaixar a mão. Nossa! Vamos colocar aí uns 80% talvez, nunca ouviram uma pregação sobre esse tema em alguma igreja. É um tema importantíssimo, nós precisamos aprender como pastores, como aqueles que ministram sobre o povo de Deus, ministrar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, inclusive os textos que não são tão populares. Mas esse texto em especial, ele tem uma importância maravilhosa, porque nós vivemos em um tempo onde o cristianismo e o criacionismo, de certa forma, se tornou até uma chacota. Até uma piada você falar que você acredita na Bíblia. Mais piada ainda se você falar que você acredita que o mundo foi feito em 7 dias literais. E mais piada ainda se você falar que foram dias de 24 horas. Falar, você está de brincadeira. Os registros fósseis já nos mostram, que são milhões e milhões de anos e assim por diante. A grande questão para nós que somos cristãos, que nós precisamos ter em mente, ter nos nossos corações, é que, em primeiro lugar, nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Essa é a primeira questão importante para a gente definir aqui. A Bíblia Sagrada, essa que você tem aí no seu celular, ou que você tem em mãos mesmo, fisicamente, ela é a palavra de Deus, ela não apenas contém a palavra de Deus. Então nós cremos que a palavra de Deus, ela revela como as coisas aconteceram de fato. Existem algumas discussões mais teológicas, a respeito de alguns meandros, vamos dizer assim, alguns detalhes, mas que existe uma coisa que todos aqueles que se dizem cristãos de fato confirmam e acreditam, que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram todas as coisas. E para a gente poder entender um pouquinho mais a respeito disso e fortalecer a nossa fé e a gente ter também o nosso coração tranquilo naquilo que nós professamos, que acreditamos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1. E nós vamos ler na NVI. Então você pode abrir no celular ou acompanhar aqui também sem problema. É um texto fácil, é um texto que todo mundo sabe de cor. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só que lindo. Vamos repetir todo mundo para ficar bonito? Eu vou falar e os irmãos repetem, tá? Que senão vai ficar um coral desajustado. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós observamos nesse texto a expressão de que Deus é um Deus poderoso e um Deus dotado de um poder criativo, de uma capacidade criativa extraordinária. Esse pequeno versículo nos revela uma grandiosidade de mistérios, inclusive. Primeiro, a palavra aí, que no princípio Deus criou, essa palavra aí, a palavra bará, é uma palavra que tem referência a trazer à existência o que não existe. No latim, ex nihilo. Não vou dar aula de teologia não, tá? Mas só para você entender a semântica da palavra. Essa palavrinha aí, essa palavrinha criou, é muito mais do que simplesmente pegar algo que existe e fazer algo melhor, melhorado. De pegar algo que existe e transformar aquilo, ou até mesmo que fosse uma transmutação. O que é uma transmutação? Uma mudança de espécie, de uma espécie para outra. Esse criou aí traz uma conotação no original de uma criação do nada. Deus, ele no poder da sua palavra e no seu poder criativo, disse haja. Ele disse venha a existir o que não existe e ele criou. Ele trouxe à existência. Então Deus criou os céus e a terra. Isso é uma coisa que a gente precisa entender logo de início.
Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, cremos que Deus criou, ou seja, isso não está em discussão. Veja, quando nós lemos esse primeiro versículo, tem algo que salta ao meu olho, não sei se saltou o seu. Toda vez que a gente lê um texto, a gente lê uma história, né, ela bem roteirizada, ela bem organizada, há uma apresentação dos personagens principais. Então você vai ler uma história bem elaborada, você vai ter ali uma história mínima a respeito daquele personagem principal, para ele ser apresentado. E nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse, o principal personagem aqui não é o homem. O principal personagem não são os profetas, não são os heróis da fé, não é Sansão com seus músculos, não são os reis, não são os reinos, muito menos os impérios. O personagem principal de Gênesis e Apocalipse é o próprio Deus. Ele é o personagem principal. E o texto começa de uma maneira extraordinária. Deus não explica quem ele é. O texto começa dizendo assim: no princípio criou Deus, ele fez. Ele criou. Não há uma explicação, olha, no princípio havia o vácuo. E o vácuo, né, aquele vácuo escuro e frio, Deus fez existir alguma coisinha, uma faísca, e dali começou... Não, ele não se apresenta, né? Ou então Deus teve origem em tal, iniciou-se em... Não, ele não se apresenta. Em outras palavras, o que Deus está nos dizendo nesse primeiro versículo da Bíblia é assim: a minha existência não está em discussão. Eu não me importo se você acredita em mim ou se você não acredita em mim. Eu tenho um absoluto e eu trago esse absoluto para vocês aqui agora. No princípio estava eu, o meu Filho e o Espírito Santo, e nós criamos todas as coisas. Aí você diz: mas não é isso que o texto está dizendo, pastor. Está dizendo que no princípio criou Deus. Não está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você tem que ler o contexto. Ler os demais versículos, nós não vamos fazer isso, mas depois você lê em casa, capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber a presença do Deus Filho na criação. Você vai perceber a presença do Deus Espírito Santo na criação. E você vai perceber a presença de Deus o Pai na criação. Essa dança amorosa, essa dança maravilhosa de amor, em que o Pai cria todas as coisas como uma espécie de transbordar da sua alegria, da sua felicidade, do seu amor para o Filho. Nós sabemos disso também pela revelação que está lá no Evangelho, em João capítulo 1. Que diz que por causa dele, por ele e para ele, todas as coisas foram criadas. Nós sabemos que ele é Jesus Cristo. Então Deus não está preocupado se você acredita nele ou não. Na verdade, é mais ou menos assim: se alguém me chamar de careca, eu não vou ficar preocupado porque eu tenho cabelo. Pouco, reconheço. Está caindo? Sim, reconheço. Mas eu ainda tenho cabelo. Eu não vou ligar, não me importa se você vai falar que eu tenho ou que eu não tenho. Isso para mim não é indiferente. Normalmente nós nos ofendemos quando alguém diz algo que a gente de fato é, mas quer esconder. Aí a gente se ofende. Mas no contrário, a gente não se ofende não. A gente fala: isso aí, o problema é dessa pessoa. Não vai me deixar mais rico, não vai me deixar mais pobre, não vai mudar nada na minha vida. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: a minha existência não está em discussão. Se você acredita em mim, eu vou continuar existindo. Se você não acredita em mim, eu vou continuar existindo, apesar de que a palavra existir nem cabe para Deus, né? Ele simplesmente é, ele não existe. É mais do que isso, é muito profundo para a gente entender. Então Deus, ele não se apresenta. O que Deus está fazendo aqui é: eu não estou me apresentando, o que eu estou fazendo é apresentando a vocês quem vocês são. Eu não estou apresentando a minha origem, mas eu estou apresentando a origem de vocês. Um outro detalhe importante que nós precisamos entender nesse texto é que a Bíblia não é um tratado científico. A Bíblia não tem o propósito de provar que a ciência está certa ou de provar que a ciência está errada. E a ciência, por assim dizer, também não deveria ter esse fundamento de provar que a Bíblia está errada. A ciência, ela tem um propósito. O propósito é a busca pela verdade. E não, né, dizer que o cristianismo é mentira. Ela vai sempre buscar a verdade. O que deixa muitos furiosos é exatamente o fato de Deus demonstrar a sua divindade aqui logo nas primeiras linhas. Logo aqui ele já deixa. É quase como se ele estivesse dizendo assim: a opinião de vocês sobre mim não importa. E a complexidade da criação é tamanha, é tão gigantesca. Eu gosto de algumas ilustrações, eu vou usar algumas aqui para exemplificar isso. Mas uma das que eu mais gosto, que eu já até ensinei para o meu filho, para ele ficar craque nisso,
É a explicação do caminhão descendo numa ladeira abaixo. Como que é isso? Imagine você que as coisas vieram a existir do nada. Criação versus evolução, tá, gente? Todo mundo aqui estudou, né? Eu acredito que todo mundo sabe o que é evolução. Evolução é aquele conceito, aquela teoria darwiniana de que as coisas vieram a existir a partir de uma evolução. No princípio era o inanimado, do inanimado surgiu a matéria, da matéria as coisas foram evoluindo, conglomerado de matérias até se tornar o que a gente acredita hoje. A criação ela é tão complexa na sua variedade, quando você olha para a natureza, quando você está andando assim, ó, pegando aqui a Marechal Rondon, indo para a praia, lembra de mim quando entrares no paraíso, e você está indo para a praia, e aí de repente você vê aquele campo verde, e no meio do campo verde um ipê roxo. Você anda mais alguns quilômetros, um ipê amarelo. O degradê das cores na natureza. De repente você vê um Sansão do campo, frondoso, forte, protegendo uma cerca. Ao mesmo tempo você vê de repente um gambá do mato passando. Talvez você não goste dele, mas é bonito. É lindo ver a criação. E se você não tem viajado ultimamente, olhe para a íris. Olhe para a íris, para o olho da pessoa que você ama. Veja a complexidade, não há nenhuma lente, pode ser o telescópio Hubble, pode ser o mais poderoso telescópio da NASA. Não tem a potência, a definição do seu olho. Olha a complexidade da criação. Crer na teoria da evolução, e eu digo crer, porque daqui a pouco a gente vai ver, você precisa ter fé para acreditar nisso. Talvez até um pouco mais do que acreditar na Bíblia, mas crer na teoria da evolução é a mesma coisa que acreditar que você pegou todos os ingredientes de um bolo confeitado. Eu não sei todos, vou citar alguns que eu tenho certeza que vai. Ovo, leite, de repente farinha. O que mais? Fermento, açúcar, uma cerejinha para ficar bonito. É glacê que fala? Glacê. Só que você pega isso tudo separado. Isso aqui já estou dando um mole para a teologia da evolução, porque ninguém pegou nada e colocou. Né? Isso tudo se juntou de maneira aleatória, sozinha, sem ser combinado, sem uma inteligência por detrás. As coisas foram se encaixando. Mas veja bem, você pega tudo isso, coloca na traseira de um caminhão, fecha tudo, solta ele ladeira abaixo e ele começa a capotar e tudo começa a se misturar perfeitamente. A quantidade do leite, a quantidade do açúcar, a quantidade do fermento, a quantidade do glacê, e tudo começa a se misturar perfeitamente. De repente explode. E a explosão, coincidentemente, está na temperatura exata, lá para os 180 graus, para o bolo não destruir, não queimar. Não, está perfeito, a temperatura perfeita de maneira aleatória, tá, gente? E aí, de repente, quando você chega no lugar, o fogo abaixou, algumas coisas ficaram meio destruídas ao redor, mas no centro daquilo tudo, aquele desastre, aquele conglomerado de coincidências, tem um bolo pronto, confeitado. Se eu perguntasse para você, você acha que isso aqui veio da existência do nada? Você ia olhar e ia falar assim, não, isso aqui foi feito, isso aqui não veio da natureza. Você tem inteligência suficiente para saber que isso daqui não pode ter existido do nada. E você acredita muitas vezes, ou pelo menos não sabe nem se defender, com relação à criação de Deus. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos lá, feche os seus olhos se você pode. Não vou tirar uma arma aqui e matar vocês não, fica tranquilo. Pode confiar. Confia. Feche seus olhos agora, veja. Tente criar uma cor aí na sua mente, uma cor que não existe. Cria aí uma cor que não existe. Pode abrir os seus olhos. É impossível, gente. Você sempre vai buscar uma referência. Você não consegue fazer uma cor, o máximo que você fez aí foi pensar num vazio, de repente num escuro total, você não conseguiu criar, de repente você começou a pensar num roxo, de repente você começou a pensar naquele wallpaper do seu computador lá, aquelas imagens coloridas, mas você não conseguiu criar uma cor. Eu não estou pedindo para você criar uma árvore, eu não estou pedindo para você criar um ser humano, eu estou falando para você, crie uma cor, uma coisa imaginária, é abstrata. Você não consegue pegar e você não consegue criar uma cor do nada. Precisa de uma base para criar uma cor.
E a gente muitas vezes olha para a natureza, olha para todas essas cores, olha para o arco-íris maravilhoso, e a gente diz, não, isso daí veio do nada. Isso aí veio de uma matéria inanimada. É como eu disse, precisa de muita fé para acreditar dessa forma. E o que dizer então do seu corpo? Sabe aquela coceirinha que dá na ponta do nariz? Você está fazendo alguma coisa com as mãos, você está segurando uma bandeja de lasanha, e de repente o seu nariz começa a coçar. O nariz de alguns já começou a coçar. O seu nariz começa a coçar. Imagine, pense por um segundo. A gente não pensa, a gente faz as coisas sem pensar. Mas pense na complexidade do mecanismo. Automaticamente, as sinapses neurais do seu cérebro elas se conectam. Mas assim, milésimos segundos. Você sabe exatamente onde está coçando. E você faz uma engenharia mecânica monstruosa. Você levanta a sua mão e você coça o seu nariz. Você não tem noção da complexidade para você levantar as suas mãos. Você que é homem, então, você não tem noção da complexidade disso. É muito complexo você levantar a sua mão e exatamente está coçando aqui, ó. Você vai lá e coça exatamente no local. Olha a complexidade do seu intelecto, da sua mente. Você não consegue criar uma cor, você acha que as coisas vieram do nada. Não. É necessário nós entendermos a complexidade da criação. Ela mesmo já aponta para um Criador. Ela aponta para a realidade. E algumas pessoas ainda vão dizer assim, mas você acredita na Bíblia como palavra de Deus? Aí você fala, eu acredito. Mas tem tantas coisas erradas lá. Aí você pergunta, mas cita uma. Tem um monte. Não, querido, eu sei, tudo bem, entendi, mas cita uma. Tem lá, você sabe as que tem. Eu falei, não, me fala uma que está realmente errado. Que nós vamos ver aqui se está mesmo. A pessoa normalmente não consegue. Até que ela tem uma brilhante ideia, ela fala assim, olha, o Mar Vermelho, por exemplo, como é que você pode acreditar que o Mar Vermelho abriu no meio? E que 2 milhões de pessoas passaram por ele, a tempo do faraó não os alcançar. E fechou depois. Como é que você acredita num negócio desse? A minha resposta para esse tipo de argumentação é assim, mas você também não acredita em algo parecido? Você diz que não acredita no milagre do Mar Vermelho, mas você acredita no milagre de todos os mares? Do nada? Você acredita na complexidade de toda a criação do nada? Veja, você precisa ter fé para acreditar nessa teoria. Essa é a resposta. E muitas vezes há muitos questionamentos a respeito de como as coisas aconteceram. Deus criou os céus e a terra. Em 7 dias, ou melhor, em 6 dias, Deus criou a natureza, criou o firmamento, criou as luminares, as primeiras coisas foram as luzes. Deus fez divisão entre o dia e a noite, depois Ele criou o homem. A gente não vai entrar nesses pormenores, a gente não tem tempo. Mas você conhece a história. Deus criou todas as coisas, segundo a palavra de Deus, a Bíblia. Mas a evolução, ela diz que não. Que existem evidências e fatos que comprovam que de fato as coisas evoluíram até o ponto que nós estamos. Para a gente poder entender um pouco disso e daqui a pouco partir para a criação, nós precisamos entender que existem 2 tipos de evolução na teoria darwiniana. A microevolução e a macroevolução. São 2 coisas distintas. A microevolução é aquela que os cientistas eles conseguiram inclusive comprová-las. A gente não precisa ter nem argumento para debater com eles a respeito da microevolução. O que eu questiono da microevolução é que eu acho que uma palavra melhor seria adaptação e não evolução. Vou explicar por quê. Porque a microevolução na ciência vai ensinar o quê? Por exemplo, quando Darwin estava estudando em uma ilha, ele estudou um pássaro que evoluiu o seu bico e o seu bico se tornou mais específico para aquela área, para ele poder viver melhor naquela região. A pergunta que a gente deve fazer é, mas se há evolução de espécie, aquele pássaro, depois dessa evolução que você está falando, se tornou o quê? Não, se tornou um pássaro mais bicudo. Mas continuou sendo pássaro.
Essa é a microevolução ou adaptação. Isso daí é provado científico. As pessoas, os animais, eles se adaptam de N maneiras. Por exemplo, você olha o Márcio é branquinho. Olha lá, a gente olha para o Márcio agora lá. Está queimadinho do sol. Por que está queimadinho do sol? Porque trabalha no carro ali o dia inteiro e tal, fiscalizando, vendo as coisas que ele precisa ver. Queimou a pele, mas eu já vi o Márcio sem camisa na praia. Aqui é igual aquele picolé mini saia, sabe? Aqui é uma cor, aqui é outra cor. A pele dele se adaptou, criou ali uma camada para proteger. Então a gente se adapta, os animais se adaptam. Então essa teoria, né, de que realmente os pássaros mudaram de espécie, não mudaram. Houve uma adaptação ou uma microevolução, mas eles continuaram sendo pássaros. Uma outra observação em laboratório que foi feita foi a respeito de uma bactéria. Eles pegaram uma bactéria e aquela bactéria mudou todas as suas funções. Se tornou outra bactéria, mas continuou sendo bactéria. Não se tornou outra coisa. Continua sendo a mesma coisa, mas com mudanças de funções. Ou seja, microadaptações, microevolução. O segundo ponto que a gente precisa entender é a macroevolução. Trata das mudanças que levam milhões ou talvez bilhões de anos para se concretizar, para acontecer. É o que de fato a evolução vai dizer. Nós não conseguimos observar, nós não conseguimos provar, nós não conseguimos analisar, nós não conseguimos medir, porque isso aconteceu há milhões de anos. A evolução é tão lenta, que leva talvez bilhões de anos para chegar no ponto em que nós estamos. Veja, querido, isso nada mais é do que fé cega, isso é fideísmo. Isso eu acho que não deveria nem ser chamado de ciência. Não sou cientista, né, mas o Adalto Lourenço fala que é ciência. Então vou acreditar nele. É ciência, mas é uma fé cega. Você acredita numa coisa que não pode ser observada. Aí você fala, poxa, mas Deus também não pode ser observado. Será? Daqui a pouco a gente chega lá. Quais são os exemplos da macroevolução, a evolução em si mesmo? Um dos exemplos seria que nós viemos dos chimpanzés. Quais são as evidências? Nosso corpo bate em mais de 90% com o corpo de um chimpanzé. E levou milhões de anos para a gente chegar ao ponto que nós estamos. Existem algumas evidências, por exemplo, o polegar, né? O polegar, por muitos anos, se acreditou que somente o ser humano e os chimpanzés, os macacos, tinham polegar. Mas agora se descobriu, né, que o coala também tem polegar. Então, ou a gente veio do coala ou a gente veio dos macacos, né? Ficou meio difícil agora de definir essa questão aí. Mas existe essa questão já está ficando meio que batida. Existem algumas evidências no nosso corpo que apontam também para uma possível evolução. Por exemplo, o apêndice. Por muitos anos se falou que o apêndice não servia para nada. Hoje já foi provado cientificamente que o apêndice, ele, não sei se essa é a palavra, tá gente? Eu não sou cientista, mas vocês vão entender minha linguagem. É como se ele guardasse algumas bactérias boas e ele serve ali para o nosso sistema imunológico. Então, tirar, você vai sobreviver. É igual tirar um rim, você vai sobreviver. Mas vai te fazer falta com certeza. Então, serve para alguma coisa. Não é que a gente evoluiu e não precisa mais dele. Não, tem uma função. O cóccix, o ossinho que você tem aqui atrás, já foi provado também cientificamente. Por muito tempo as pessoas falavam, mas aí é a extensão do rabo que a gente perdeu do chimpanzé. É sério, gente. Vocês sabem disso que eu estou falando. É a extensão do rabo. A gente não precisou mais do rabo para nos equilibrar. Então, agora ficou o cóccix aí. Mas hoje também já se provou que esse cóccix ele tem uma função muito importante no nosso equilíbrio. Se você não tivesse esse cóccix, você não conseguiria estar sentado nessa cadeira. O que sustenta a sua coluna, com os nervos ali, os músculos todos ligados, é também o cóccix. Então veja, não há nenhum embasamento experimental de fato de que a evolução aconteceu como se diz. Crer em uma teoria que não pode ser provada, observada ou medida, é simplesmente fideísmo e fé cega. Em outras palavras, é necessário ter muita fé, mais fé
do que acreditar em Jesus, porque Jesus pisou na terra. Há evidências disso. Há evidências de que ele caminhou entre nós. Há evidências de que ele morreu. Há evidências de que a morte dele aconteceu exatamente como a Bíblia revela. Ele morreu por asfixia. Há evidências claras de que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mais de 500 testemunhas. Você diz, mas o pessoal inventou isso. Dificilmente alguém inventaria uma mentira e morreria por essa mentira. Ainda mais 500 pessoas. Ainda mais essas pessoas sustentarem essa mentira por muitos anos. João, por exemplo, morreu com quase chegando aos 100 anos, ainda defendendo a sua fé. Há muitas evidências, há muitas provas de empirismo, sem contar a prova que a natureza, a gente já vai chegar lá. Então a evolução para nós não é uma opção. Ela pode ser estudada como ciência. A gente não está aqui para dar aula de ciência, eu não sou cientista. Então, tive que pesquisar os cientistas para poder trazer essas informações para vocês. Mas a verdade é que nós acreditamos que é necessário muito mais do que simplesmente uma matéria inanimada no vácuo do espaço para trazer à existência todas as coisas como de fato elas existem. Então, se isso não é uma opção para nós, e diga-se de passagem, Darwin não era ateu, tá, gente? Não sei se você sabe disso. Darwin não era ateu. Ele não acreditava no Deus da Bíblia, mas ele também não era ateu. A maioria dos ateus famosos não são de fato ateus, né? A gente tem vários aí que não são. Podem ser agnósticos, né? Mas não ateus. É um pouquinho diferente. Então, se isso não é uma opção para nós, nós temos o criacionismo. O criacionismo, então, é uma opção bíblica, uma opção viável biblicamente, se nós acreditamos de fato que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos dois tipos de visões criacionistas que podem conversar com a nossa fé. A primeira é o criacionismo científico e a segunda é o criacionismo bíblico. Qual é a diferença? O criacionismo científico, ele não tem como base a palavra de Deus. Ele simplesmente tem como base a pesquisa de que as coisas vieram a existir com alguma força motriz, com algum impulso. Pode ser, sei lá, uma inteligência planetária, pode ser um ET, pode ser Deus ou pode ser deuses. Alguma força motriz, alguma inteligência por detrás deu o start para que todas as coisas existissem. Então essa é uma opção criacionista, tá bom? É uma opção criacionista que a gente tem. Mas primeiro é importante deixar claro que nós não temos aqui a pretensão de provar que Deus criou todas as coisas, ou que Deus criou o mundo. Até porque se nós pudéssemos provar, aí já não seria mais a salvação pela fé, mas seria pela prova. E a fé é a prova daquilo que a gente não tem como provar. É exatamente isso. Mas a nossa fé não é fideísmo, não é fé cega. Ela tem uma lógica e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 3 vai dizer. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Aí, colocou. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A própria palavra de Deus diz que a nossa fé é que nos mostra que Deus fez com que todas as coisas existissem como a Bíblia descreve. Em outras palavras, é necessário ter fé sim, para crer que Deus criou todas as coisas. Então o objetivo de estudarmos criacionismo não é provar que Deus criou todas as coisas, mas é entender como Deus criou todas as coisas. Romanos capítulo 1, verso 19 ao verso 20, olha o que vai dizer. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que a criação de todas as coisas é suficiente para nós entendermos que existe alguém que criou todas as coisas.
O que faz de mim e de você pessoas indesculpáveis diante de Deus. A natureza, ela não pode despertar em você uma fé salvadora, mas certamente ela pode mostrar para você que existe um Deus que criou todas as coisas. Então o criacionismo bíblico, ele é um pouco diferente do criacionismo científico. Se na primeira, a premissa de um mundo criado parte do princípio de um ser talvez sobre-humano, sobrenatural, no criacionismo bíblico nós partimos do pressuposto que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que as coisas aconteceram como ela descreve que de fato aconteceram. E uma das evidências mais extraordinárias da Bíblia, apontada pelo cientista, eu recomendo que você assista e que você leia os livros dele, né? E teólogo também, Adalto Lourenço, é na consubstanciação divina. Ficou difícil, né? Eu vou explicar. Nós cremos em um Deus que se revela em 3 pessoas diferentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não somos politeístas, nós não acreditamos em 3 deuses. Nós acreditamos em um único Deus que se revela em 3 pessoas distintas. De maneira que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho nem o Pai. Eles não se misturam, nem se confundem. Mas a sua essência, a essência divina, é necessário que os 3 estejam juntos. Então, eu não vou dar aula de trindade agora, mas apenas para vocês entenderem o que eu quero afirmar. A maior evidência, talvez uma das maiores evidências do criacionismo bíblico, está na assinatura de Deus na criação de todas as coisas. Deus, como um artista, com seu poder criativo, não apenas criou todas as coisas, mas deixou a sua assinatura em todas as coisas. E Adalto Lourenço é muito maravilhoso nesse ponto. Ele vai trazer algumas evidências de como Deus revela o aspecto da trindade, do 3 em 1 em toda a criação. Quando você pega, por exemplo, o tempo ele existe em 3 formas distintas: passado, presente e futuro. 3 em 1. O espaço, ele também existe em 3 formas diferentes: largura, altura e profundidade. Mais uma vez, 3 em 1. Os átomos, eles também existem em 3 formas diferentes: prótons, nêutrons e elétrons. Mais uma vez, a assinatura de Deus aí, 3 em 1. A composição do ser humano, corpo, alma e espírito. Mais uma vez, 3 em 1. A música, harmonia, melodia e ritmo. Os estados da água, gasoso, líquido e sólido. E assim por diante, Deus deixou a assinatura dele na criação. De sorte que toda a criação revela a glória de Deus. Os céus revelam a glória de Deus. E o firmamento anuncia o poder das suas obras. Veja-se, de um lado, o criacionismo bíblico não está interessado em provar que Deus criou todas as coisas. Ele vem apenas para fortalecer a nossa fé. Aquela fé interior que foi plantada em seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Esta fé que nos move, que nos encoraja, que nos anima, que fez você sair da sua casa num domingo, para estar aqui sentado, ouvindo o que para o mundo é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. Eu quero concluir com dois pontos importantes, baseado em 2 escritos de um grande apologeta chamado C.S. Lewis. A primeira é que eu quero que você pense que se a palavra de Deus for verdadeira, e se Jesus for realmente quem ele diz que é, pense nisso um pouco agora. Vamos imaginar que a teoria da evolução esteja correta. Quais as implicações para mim e para você? Nenhuma. Nenhuma. A gente morre, acabou e pronto, acabou. Mas e se a Bíblia for de fato a palavra de Deus, querido? E se Jesus realmente for quem ele diz que ele é? Quais as implicações disso para você?
Quais as implicações disso para a sua família? Há quem diga, eu estou disposto a aceitar Jesus como um profeta. Eu estou disposto a aceitar Jesus como um grande homem, como um exemplo de moral. Mas Jesus mesmo disse quem ele era. Então veja, se Jesus disse o que ele era, e de fato ele é o que é, e você não crê nisso, você está com sérios problemas. Mas se Jesus mentiu, ele não é exemplo moral. Se Jesus disse que era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que exemplo de homem é esse? Seria ele um lunático? Seria ele então um mentiroso, porque é apenas um profeta, ou apenas um exemplo de moral? Ele não pode ser, porque ele mesmo disse que não era. Ele disse em suas palavras e com seus profetas, e revelado pela pena do apóstolo João, que ele é o Verbo encarnado, ele é a palavra de Deus que assumiu forma humana. Ele disse isso. Quando perguntaram para ele, você é o Messias, você é o Filho de Deus? A resposta de Jesus foi enfática um pouco antes dele ser crucificado: eu o sou. Quando Jesus encontrou aquela mulher lá de Samaria, ele disse para ela, eu sou o Messias. E quando Jesus ressuscita, ele prova que é o Messias. Então Jesus ou é um lunático, ou é um mentiroso, ou é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. O Deus que estava desde o princípio de todas as coisas. Veja, você pode acreditar no que você quiser, mas se esse homem é de fato quem ele diz que ele é, eu quero dizer para você que crer nele se tornou mais do que uma opção. Se tornou algo necessário para mim e para você nessa noite. Você pode querer colocá-lo por um ser louco, você pode cuspir nele como um demônio, ou você pode prostrar-se diante dele nessa noite e dizer, eu fui criado para a sua glória, Jesus. Eu me prostro diante de ti, porque o Senhor me resgatou com tão grande amor, com maravilhosa graça, com um poder imenso. Veja, não é uma opção ficar em cima do muro. Como disse C.S. Lewis, o cristianismo, se for falso, não tem valor. Mas se for verdadeiro, tem valor infinito. A criação de todas as coisas, a Bíblia como palavra de Deus, se isso for mentira, se isso foi feito pelos homens, não tem valor algum. Não vai fazer diferença se você está aqui ou se você não está. Mas e se for verdade, querido? E eu estou colocando em si para você pensar, porque eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Jesus é o autor e consumador da minha fé. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o Criador dos céus e da terra. Eu quero encorajar você nessa noite a colocar a sua vida em um lugar seguro, a colocar a sua esperança em um lugar seguro. Eu tenho certeza que você jamais apostaria todo o seu dinheiro, a não ser que você tivesse algum problema com vício, né? Toda a sua riqueza, em uma coisa duvidosa. Eu tenho certeza que você falaria assim, eu vou colocar na poupança, porque pelo menos lá na poupança, eu não vou perder, vai ser corrigido. Por que com a sua vida você não faz o mesmo? Porque nessa noite você não decide dar um passo de fé, porque não crer em Deus também é um passo de fé, mas é um passo de fé, é um abismo profundo. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é a salvação para a vida eterna. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é a solução para o mal da humanidade. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é o resgate, o Salvador, a pedra angular, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aquele que não se veste de majestade, mas a majestade se veste dele. Aquele que está acima da glória, enquanto os homens procuram a glória, Jesus é o Rei da glória. Eu quero pedir para que, se você pode, você curve a sua cabeça nesse momento.
Deus criou você com um propósito. E o propósito de Deus para a sua vida é que você viva de uma maneira extraordinária. E viver de uma maneira extraordinária é viver para a glória de Deus. E se há dúvidas no seu coração, fique tranquilo. É normal ter dúvida. Faz parte ter dúvida. Mas o Espírito Santo, aquele que te trouxe aqui, aquele que tem te chamado pelo teu nome, Ele não vai deixar você afundar na dúvida. Ele não vai deixar você afundar no medo. Todo aquele que tem o príncipe da paz jamais morrerá em desespero, como alguém já disse. Mas para se aproximar de Deus e para recebê-lo, é necessário ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero encorajar você nessa noite a falar com Ele agora. Se você não acredita, fala assim mesmo. Tenho certeza que você já falou sozinho outras vezes. Fala: Jesus, eu não sei não. Parece até que faz um pouco de sentido, mas eu não sei se eu acredito nessa história. Esse cara aí nem cientista tá falando de ciência. Esse negócio aí ficou meio confuso na minha cabeça. Não sei se eu acredito. Mas se o Senhor tem um propósito na minha vida, como foi falado aqui, faz alguma coisa, eu preciso. Porque se isso for mentira, beleza, nada mudou. Mas e se for verdade, Senhor? Eu estou pondo a minha família em risco, eu estou pondo a minha integridade em risco, eu estou pondo a minha vida em risco. Pensa nisso agora, comece a falar com Ele. A gente comete erros, querido. Tantos erros na nossa vida, pense nisso agora, por um momento. Quantas vezes você já mentiu esse ano? Uma pessoa que mente sempre, ela é chamada de mentirosa. Quantas vezes você cobiçou o que não era seu, de repente uma mulher, um homem na rua? A Bíblia diz que aquele que é cobiçoso é adúltero. Quantas vezes você usou o nome de Deus em vão hoje? A Bíblia diz que aqueles que usam o nome de Deus em vão são blasfemos. Quantas vezes você colocou coisas à frente de Deus? A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Veja, eu só citei aqui 4 mandamentos e você transgrediu os 4 mandamentos. Nós erramos o tempo todo. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou perdido. Mas eu só estou perdido sem Jesus. Porque se de um lado eu descumpro a lei de Deus todos os dias, de outro lado Jesus veio para cumprir a lei. Então nessa noite, querido, fala com Deus, fala: Senhor, eu tenho errado, Senhor, eu tenho falhado, mas me dá fé nessa